aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para mais uma aula de Educação Física, onde nós estávamos discutindo, estudando, nos aprofundando no tema das danças, ok? E aí, como vocês já sabem, no tema das danças nós elegemos aí dois grupos, né? Ou então a gente pode chamar de dois temas também, de dois temas de estudo muito bacanas que surgiram aí nas falas de vocês, né? Que surgiram aí na maioria das aulas, e eu trouxe isso pra gente aprofundar, entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais de algumas coisas, e durante as semanas as coisas vão aparecendo, né? As coisas vão surgindo, só que às vezes surge em uma discussão, não surge na outra. Às vezes surge né, na fala de uma pessoa, mas não surge na outra discussão que nós estamos tendo, tá? Então por isso que é legal, algumas coisas eu acho muito interessante de trazer para a nossa videoaula, para que todos tenham acesso a essa discussão, tá? E aí a discussão de hoje, ela é muito ligada a isso, a esses acontecimentos da semana, tá bom? Então ó, vem comigo. Vocês lembram então que nós estávamos conversando em dança, né? Primeiro nós fizemos aquela diferenciação entre dança-movimento e a dança-coreografia, tá? Fazendo essa diferenciação, nós entramos aí na temática de dois grupos que apareceram muito na fala de vocês, que era o grupo BTS, né? E até coloquei aqui, ó, BTS e o Now United, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o BTS. Na aula passada eu apresentei rapidinho para vocês sobre o BTS, apresentei rapidinho sobre o Now United. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o BTS e algumas coisas que envolvem aí o grupo do BTS, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é olhar isso daqui, ó. Esse aqui é o nosso mapa, tá bom? Então vamos entender que isso aqui é um mapa mundial, tá? Olha só, quando nós falamos do BTS, nós falamos de uma banda coreana, mas uma banda coreana com uma especificidade, uma banda coreana do sul da Coreia, tá? Então da Coreia do Sul, e isso é muito importante, você já vai entender, tá? Olha só, aqui você pode entender que é a nossa Coreia, tá? E ela é dividida em duas, ó, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Dividido em dois estados, tá bom? Aqui nós temos a China e aqui nós temos o Japão. O que eu quero dizer com isso? Eu só quero mostrar que ela está entre a China e o Japão. Está do lado oriental do nosso do globo, né? do nosso mapa mundi, tá? Então ela é dividida em dois estados, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E isso faz muita diferença, pessoal. Por quê? Porque na Coreia do Norte nós temos um regime político muito específico, que é o regime ditatorial, tá bom? Então olha só, na Coreia do Norte não é qualquer pessoa que pode entrar, não é qualquer pessoa que pode sair, não é qualquer coisa que chega na Coreia, e também nós não conhecemos muita coisa de lá, tá bom? Então quem vai lá normalmente é guiado na sua visita, né? Pode filmar alguns espaços, pode conhecer alguns espaços, pode falar de alguns espaços. É diferente de, por exemplo, aqui no Brasil, né? Que a pessoa compra uma passagem de avião para o Brasil, vem aqui, conhece o que ela quiser e pode ir embora. Na Coreia do Norte não funciona assim. É um estado, né? Pertencente ao país da Coreia, fechado para o resto do mundo, com suas próprias leis, com suas próprias regulamentos, né? E que não se abre muito para o mundo, tá? Então vejam só. O que é produzido em relação à música na Coreia do Norte, por exemplo, nós não temos muito acesso, né? Assim como eles também não têm muito acesso, os norte-coreanos, né? Às músicas que são produzidas fora da Coreia do Norte, tá bom? E tudo isso, né? Então os programas de televisão, filmes, etc, etc. Porque é um regime ditatorial. O que é um regime ditatorial? É onde uma pessoa só manda no estado inteiro, tá? Manda naquela parte do país, tá bom? Então ela dá as ordens, ela entende que tem que ser dessa maneira e temos então um regime ditatorial, tá bom? Agora, na Coreia do Sul é diferente. O regime político é muito mais parecido com o que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, ou em outros países do mundo, tá? Por quê? Porque lá as pessoas podem ter acesso à Coreia do Sul, o que eles produzem de música lá pode sair para o mundo, né? O que o mundo produz pode chegar para eles, tá? Então olha só, vejam só, hein? Não à toa, o BTS é uma banda, né? É um grupo da Coreia do Sul. Por quê?
nós conhecemos o BTS faz músicas para o mundo inteiro, o BTS sai em turnês, o BTS canta em inglês, olha só que legal, né? Não é a língua, ele canta em inglês e a língua deles, né? O coreano não canta só coreano, ou seja, eles buscam ter um alcance maior na sua música, tá? Então isso é muito interessante pra gente entender, tá? Se fosse lá da Coreia do Norte, professor, será que eles teriam o mesmo alcance? Será que eles sairiam em turnê, por exemplo, para fazer um show aqui no Brasil, por exemplo? Muito provavelmente isso não aconteceria, tá bom? Então é muito importante quando a gente diz assim, ó, o BTS é um grupo musical sul-coreano, tá bom? Então pega essa dica aí. Outra coisa muito importante que surgiu, pessoal, então, é a questão do estereótipo. Professor, o que é um estereótipo? Aí minha tampa. Estamos de volta. Professor, o que é um estereótipo? É quando nós pegamos uma característica e definimos várias pessoas, né? É como se a gente definisse alguém pela cor do cabelo. Então fala assim, aquelas pessoas daquele espaço, todo mundo tem cabelo preto. E às vezes não é bem assim, né? Naquele espaço todo mundo gosta de tal coisa. E às vezes não é muito bem assim, né? Por que eu estou trazendo isso, pessoal? Porque algumas pessoas, ao olhar as fotos, né, ao conhecer o BTS, ao conhecer o grupo, eles dizem assim, olha, nesse grupo, nessa banda, todo mundo é igual, né? Todo mundo é do mesmo jeito, não dá pra saber quem é quem. E isso é um erro, tá, pessoal? Isso às vezes é uma fala preconceituosa. Por quê? Porque aqui no Brasil, por exemplo, apesar de muita gente de ser muito característico do Brasil, né, o futebol, ou o carnaval, ou algum estilo musical, vejam, não é todo mundo que gosta desse estilo, né? Não é todo mundo que assiste futebol. Tem pessoa que prefere basquete, tem pessoa que prefere vôlei, né? Então a gente pode dizer que todo brasileiro gosta de futebol? Nem sempre, tá? Assim como a gente não pode dizer que as pessoas que moram na Coreia, as pessoas que moram no Japão, as pessoas que moram na China, são todas iguais, simplesmente porque possuem ali uma característica física de repente um olho um pouco mais puxado, uma bochecha um pouquinho maior, tá? Um pouco mais avantajada, né? Então a gente não pode dizer simplesmente por essas características físicas que as pessoas são todas iguais. Por quê? Elas fazem coisas diferentes, elas têm gostos diferentes, elas têm jeitos diferentes, personalidades diferentes, assim como todos nós, né? Nós, por exemplo, brasileiros, que não gostamos de uma coisa só, né? Que não somos definidos por uma coisa só, tá bom? Isso é um estereótipo, isso é às vezes uma fala preconceituosa que nós temos. Quer dizer que eu sou preconceituoso, professor? Não, mas eu só estou dizendo, eu estou te alertando nesse sentido, tá? Para a próxima vez que você encontrar uma fala dessa, ou a próxima vez que você for falar isso, você pensar um pouquinho diferente. Falar, peraí, será que eu posso definir só por causa de um olho puxado alguém? Né? Será que eu posso definir só por causa do formato do rosto? Né? Será que essa pessoa não é diferente da outra em 1000 outros... né? E por 1000 outros motivos e é parecida por causa do olho? Será que eu posso definir só por isso então? Né? Assim como no Brasil, será que todo brasileiro gosta de futebol? Será que todo brasileiro gosta de carnaval? Talvez não. Muitos talvez sim, pode ser, mas nem todos. Então a gente não pode simplesmente definir dessa maneira, tá bom? Então, pessoal, olha só quanta coisa, hein? A gente nem começou a falar sobre as danças ainda, sobre as coreografias que são muito presentes aqui em relação a essas bandas, tá? Do BTS e também do Now United que a gente estava falando. Não esqueci do Now United, hein? Mas nas outras videoaulas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Galera, então nós nos vemos na próxima aula. Não esqueçam as atividades no Conexão Digital, deixa lá tudo certinho porque daqui a pouco nós vamos encerrar a nossa primeira etapa, hein? Tô avisando já faz um tempo vocês, hein? Entrem lá no Conexão Digital, veja lá as atividades que estão faltando e deixa tudo certinho lá para começar bem a nossa segunda etapa, beleza? Galera, valeu, aquele abraço!